Bom dia, nós somos as mediadoras Fabiana Padilha e Fabiana Souza. Nós gostaríamos de saber se vocês já conhecem o processo de mediação, se vocês estão dispostos, né, a participarem. Sim. 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 Gostaria de saber qual é o seu nome? Meu nome é Jorge. Jorge, é dessa maneira que você gostaria de ser chamado durante o procedimento de mediação? Sim, pode ser Jorge mesmo. E você? O meu é Fábio. Fábio, dessa maneira que você gostaria de ser chamado? Sim. Sim? O procedimento de mediação, ele pode levar até 1h30, 2 horas. Caso não seja possível a gente concluir esse procedimento hoje, a gente pode marcar uma nova sessão. Eu gostaria de saber se vocês realmente têm disponibilidade em ficar este tempo hoje aqui conosco. Sim, eu tenho. Eu quero resolver de uma vez, pode. Tenho tempo, mas quero resolver hoje ainda isso. Nós queremos esclarecer que nós não somos juízas, tá? E sim facilitadoras, tá? Do processo, enfim. Vamos ouvir ambas as partes e tentar solucionar da melhor forma o processo, o conflito. Ambas as partes vão ser ouvidas e vão ter direito ao mesmo período de tempo. Então, se tu falar 10 minutos, tu também pode falar 10 minutos ou menos. Perfeito. Depois da sessão conjunta, a gente pode fazer uma sessão individual. A gente deixou disponível para vocês papel e caneta. Durante o momento em que uma parte, um dos medianos estiverem falando, eu peço que se surgir alguma questão que vocês se lembrem, vocês anotem. E depois, no momento de vocês falarem, vocês relatem Certo. esse ocorrido, que vocês não interfiram. Porque a gente tem a experiência de outros procedimentos de mediação que essa situação de cada um falar e depois poderem chegar a um consenso entre vocês é uma forma muito positiva desse procedimento. Outra coisa que eu quero esclarecer é que nada do que for falado aqui pode ser usado como prova, tá? No processo, a não ser se for relatado algum crime. Sim. Ok? Vocês têm advogados aqui hoje? Não, eu não trouxe advogado. Não, também não. Não? Gostaria de informar a vocês que caso vocês queiram que os seus advogados estejam presentes no procedimento de mediação, eles serão bem-vindos também. Claro que durante o procedimento de mediação, quem vai relatar as situações são vocês e não os advogados, mas eles podem estar aqui para auxiliar vocês nas questões técnicas. Certo. Podemos começar com o procedimento de mediação? Sim. Claro. Sim? Quem que deu abertura ao processo? Fui eu. Você? João? Fábio. Fábio. Perdão. Fábio, pode iniciar. Bom, eu fui contratado, então, pelo Jorge, né? Nós tínhamos acertado o valor, então, de R$12.000 pelos meus serviços de pedreiro para a construção de uma loja em um terreno comercial. A análise inicial feita que no caso ele seria 2 parcelas, né? Uma de 6.000 e depois outra de 6.000. Só que teve um problema no terreno que choveu muito e eu tive que suspender, até para a segurança de todo mundo. E ficou suspenso a obra mais ou menos por 1 mês, por 30 dias, né? Só que nesse mês eu fui muito ofendido, né? E me chamou, disse que era por causa da minha lerdeza e tal, né? Daí eu precisava do dinheiro para pagar os meus funcionários, tudo, ele não me pagou, né? E foi isso, eu preciso que ele me pague, então eu já concluí a obra, né? Passou a chuva, eu fui lá e concluí a obra e ele não está querendo me pagar os R$6.000. Eu estava exaltado, né? Tentei revidei os insultos, parti para cima dele. Os funcionários dele não deixaram eu agredir ele, né? Eu peço até desculpas por isso, foi um erro e tal. Então eu quero ver essa possibilidade da gente acertar esses R$6.000 aí que faltam, apenas isso. Não tem mais nenhuma questão que você queira colocar? Não, nenhuma questão. Teve o caso dele, alguns boatos aí que ele andou falando sobre mim, mas isso eu deixei pra lá, isso eu não vou questionar. Tem certeza que seria somente isso? Somente isso. Bom, da minha parte, a única parte verdadeira da alegação dele é que a gente fez um contrato para prestação de serviço, porque na realidade eu conversei com alguns amigos, né, que são da área jurídica, que fazem faculdade de Direito, inclusive, e fui informado de que eu teria direito, inclusive, a uma indenização por causa desse atraso e todo o prejuízo que acarretou na minha loja. Eu, por exemplo, tinha combinado, cumpri a minha parte inicial do contrato, paguei para ele os R$6.000 para ele iniciar a obra e
e fazer os adiantamentos aos funcionários dele, mas o que eu queria mesmo é que a minha loja ficasse de pé para mim poder ter meu lucro. Eu dependo disso. Eu não tenho loja por hobby, eu tenho porque eu sou comerciante. Então, durante esse tempo da obra, ele não me prestou as informações o motivo disso, não ficou claro para mim, né? E me pareceu que era enrolação mesmo, né? No caso, todas as vezes que eu tentei falar com ele, ele me disse que eu era um ignorante, né? Que não entendia nada desses prazos e que eu não tinha nenhum conhecimento em construção civil. Só que eu acho que não precisa ter conhecimento em construção civil para saber que está sendo enrolado, que eu me senti insultado nisso. Eles começaram a trabalhar 9 horas da manhã, assim, horário que a loja já teria que estar aberta, né? Então, para concluir essa obra, é só um exemplo, né? Agora, por exemplo, eu como estou pensando nessa questão da indenização, eu não me nego a pagar mesmo, porque o prejuízo que eu tive foi muito mais que esses R$6.000, aí ficar um mês pagando aluguel do terreno e da loja e não ter o meu retorno, né? Então, não vejo razão de eu ter que pagar para eles 6.000 se eu tive maior prejuízo. Seria somente isso? Não teria nenhuma outra questão que você gostaria de colocar? Não, é só isso. Eu não vou mais pagar o serviço do Fábio, né? Vocês têm interesse em fazer uma sessão individual? Como é que funciona essa sessão individual, exatamente? Sessão individual, nós vamos conversar primeiro com um de vocês, depois com o outro. Vocês podem relatar nessa sessão individual alguma situação que vocês não queiram expor aqui um na frente do outro. E depois a gente retoma na tentativa de onde vocês podem chegar ou não a um acordo, uma situação que vocês mesmos vão resolver. Sei lá. Pra mim... Acho que sim. Vamos fazer, então. A nossa mediadora, Fábio, vai fazer o que a gente conseguiu ver dessa situação que vocês acabaram de expor para nós, do nosso ponto de vista, para compreender se realmente foi isso que aconteceu. O contrato foi acordado 2 parcelas de R$6.000. Foi pago só 6, a outra parcela ficou em haver, né? A suspensão da obra teve por um mês, é isso? Foi um mês que ela ficou suspensa? Um mês, 30 dias, né? Tá. Devido à chuva e... Imperfeições no solo, né? Tá. As camadas mais fracas do solo estavam com uma maior profundidade, então... A obra ela já foi concluída, não teve nenhum problema referente à obra, não teve nada? Não. Tem umas rachaduras lá, mas... O que nós conseguimos assim bastante observar de vocês é que vocês fecharam um acordo inicialmente, né? Então, seria algo que seria bom tanto para um quanto para outro. Então, no fechamento desse acordo, os dois tinham interesse. Você em conseguir pagar seus funcionários, em movimentar a sua empreiteira, e você em abrir a sua loja e tocar o seu negócio de comércio em frente. Sim. Houve uma situação que não decorreu provavelmente da vontade de vocês, que foi essa interferência da natureza, né, de chuvas, que deu problema no solo, que de repente não teve uma situação em que vocês pudessem ter chegado que nem aqui hoje e ter conversado para esclarecer que não era nem culpa de um nem culpa de outro, mas que os fatos que surgiram lá inicialmente fizeram vocês se ofenderem, se magoarem um com o outro. Pelo menos a gente consegue entender dessa forma, né, Fábio? Exatamente. Acabaram se magoando um com o outro. Então hoje vocês, em decorrência disso, tiveram alguns conflitos pessoais. Trocando ofensas, E hoje precisam chegar numa resolução desse contrato que agora já está concluída a obra, falta o pagamento da prestação e vocês têm interesse em chegar num consenso. Sim, eu quero resolver de uma vez isso. Eu também. Ok, vamos iniciar as sessões individuais.